Então, o presidente Marcelo Ramos, depois de tentar construir um acordo com os líderes partidários, acabou acatando essa sugestão de que amanhã haverá uma sessão extraordinária para que os deputados finalizem a votação dessa proposta de emenda à Constituição das prerrogativas dos congressistas. A gente tem aqui na cobertura o repórter Lincoln Macari, que vai trazer mais detalhes para a gente sobre essa proposta. Lincoln, essa proposta que trata, portanto, da atuação, da ação, do trabalho do parlamentar, na essência do trabalho de representação do povo. Bom, Carlos Oliveira, retomando até um pouco do que a gente estava conversando e buscando explicar para o nosso telespectador, para o nosso ouvinte um pouco mais cedo, essa é uma matéria complexa, né? E com matérias complexas que envolvem alguma polêmica, elas carecem de um processo longo de amadurecimento que está sendo feito, comandado pela relatora, a deputada Margarete Coelho, desde ontem, com várias tentativas de acordo, e a tentativa mais recente de acordo, para que o maior partido da casa, o PT, se somasse ao esforço para a aprovação dessa matéria, que, repito, tem concordância em vários pontos, como, por exemplo, essa possibilidade colocada de prisão preventiva para deputados que não consta hoje na legislação. Há uma enorme insegurança jurídica, isso está sendo incorporado. Então há concordâncias em alguns momentos, há discordâncias em outros. E aí a deputada fez a última sinalização para que o PT viesse para o acordo. Ela sinalizou a manutenção do artigo 53, o caput, né? Aquela parte de cima do artigo que vem junto com o número lá, que a gente chama de caput, né? O nome correto, que ele ficasse como está hoje, que é o da inviolabilidade dos parlamentares, dos deputados e senadores, pelas suas opiniões, palavras e votos, ponto. Sem nenhum acréscimo, sem nenhuma modificação. Quando ela fez essa sinalização para o PT, o PSL discordou e disse que, nesse caso, ele saía do acordo porque eles veem esse ponto como um ponto principal, como um ponto importante, garantir que os deputados mantenham essa inviolabilidade, ou seja, eles não podem sofrer nenhuma ação, seja ela penal ou civil, pelo que eles falam na representação do cidadão, né? Apenas quando eles cometessem algo do ponto de vista ético, da moral, da quebra do decoro, aí sim eles seriam processados no âmbito do Conselho de Ética. E é importante que se diga, inclusive, que os defensores têm alertado muito que a quebra da ética, inclusive, não precisa configurar crime. É até mais, digamos assim, mais duro com os deputados, porque você pode incorrer num desvio ético, na quebra do decoro, sem ter cometido crime. Então, o que eles têm dito é que essa PEC não gera impunidade, ao contrário, ela gera até mais punição, porque o Conselho de Ética poderia, eventualmente, cassar o mandato de alguém que nem cometeu crime. Então, além dessa questão de se o Conselho de Ética teria ou não exclusividade, dessa questão envolvendo a prisão, a possibilidade de prisão preventiva de um deputado, uma outra questão que tem gerado muito debate é se caberia ou não medida cautelar contra parlamentar. Hoje, inclusive, atualmente, alguns juízes eventualmente tem um despacho, uma sentença no sentido de uma medida cautelar contra deputados. Mas quando isso chega no Supremo Tribunal Federal, essas medidas cautelares têm caído. A compreensão do Supremo é que ele é que poderia ter essa prerrogativa, mas a compreensão de muitos parlamentares é que nem o Supremo tem essa prerrogativa, não existe na lei essa prerrogativa para o Supremo, não existe na Constituição essa prerrogativa de medida cautelar. Inclusive, eles citam a legislação internacional de que a soberania do voto, a importância do voto, o voto é sagrado e, portanto, o voto não pode ser facilmente desprezado. Assim, com a Justiça tirando um parlamentar do Congresso Nacional, da Câmara ou do Senado por uma medida cautelar. Então, um debate de doutrina, em boa medida, aconteceu aqui hoje, se cabe ou não cautelar, e que muitos parlamentares desejam colocar na Constituição é de que a cautelar é vedada em respeito especialmente aos votos dos cidadãos que colocaram a pessoa aqui e
consequentemente, esse deputado, que é bom que se diga, não é a pessoa do deputado que está sendo protegida, mas a dignidade do mandato, é essa a preocupação, a principal motivação dos parlamentares. Um temor de abusos por parte de autoridades, temor esse, inclusive, que já se configurou numa lei de abuso de autoridade aprovada pelo Congresso Nacional. O mais importante, o central da discussão, é que já existe hoje alguma jurisprudência, algumas regras, especialmente emanadas por parte do Supremo, e que não estão na Constituição e por isso, e não estão sequer registradas em lei, que por isso geram insegurança jurídica. E para resolver essa questão da insegurança jurídica, a PEC, que traz parte da jurisprudência do Supremo para dentro da Constituição e outras coisas que os parlamentares discordam, eles já deixam claro que discordam em relação a uma eventual jurisprudência do Supremo. O importante é que o debate é muito, muito profundo, ele não pode ser encarado superficialmente, porque há argumentos positivos tanto de um lado como do outro, como a defesa do mandato, a defesa da dignidade do mandato, a dignidade do representante escolhido pela população aqui, e ao mesmo tempo uma preocupação de que as prerrogativas, as imunidades, não se constituam em uma proteção excessiva e possam ser objeto de abuso. Algo que os parlamentares falaram muito, inclusive no plenário, é que as pessoas não podem se informar a respeito desse assunto tão profundo, tão polêmico, apenas por memes, por tweets, pela opinião de alguém que não está nem profundamente envolvido no debate. Então, as pessoas, eles têm cobrado que a própria imprensa, eles têm cobrado que a própria sociedade tome um conhecimento mais profundo do que está em debate para enfrentar, né, essa questão que está colocada, especialmente depois do caso do deputado Daniel Silveira, porque o Supremo Tribunal Federal decidiu de maneira inédita pela prisão em flagrante de um deputado, sendo que a Constituição estabelece que a prisão é em flagrante de crime inafiançável, e o Supremo considerou inafiançável uma excludente, uma exceção de fiança que existe no Código Penal, e isso gerou muito debate aqui dentro sobre se isso era válido ou não, se isso era certo ou não, se isso era constitucional ou não, e aí por isso a necessidade colocada por muitos líderes, por muitos parlamentares, de resolver essa celeuma, resolver essa lacuna, deixando claro na Constituição o que pode e o que não pode. O que aconteceu no final das contas é que não teve o acordo e o quórum suficiente para a votação e foi convocada para amanhã, e aí por conta desse compasso de espera, por conta dessa nebulosidade que a gente tem aí, se o acordo vai prosperar ou não, os envolvidos no debate, que estavam certos de conversar conosco aqui ao final da aprovação, para repercutir a aprovação, acharam melhor não falar, vão passar a noite aí em diálogo, especialmente no dia de amanhã, antes da votação convocada para sexta-feira, para construir, né, esse talvez um novo texto, talvez não, talvez um acordo só de procedimento, e aí encerrar esse debate, que foi o principal debate da semana, né, Carlos? Isso, Lincoln Macário, e a gente convida já o nosso telespectador, o internauta também, aquele que nos ouve na Rádio Câmara e aquele que nos acompanha pelos aplicativos, pelo aplicativo Câmara ao Vivo, para acompanhar tudo isso amanhã. Uma coisa importante em relação ao mandato parlamentar, que é uma instituição sagrada da democracia, e isso faz parte da representação. O deputado está aqui representando cada brasileiro e porções de brasileiros, né? Porque a gente observa dentro de um plenário como esse a diversidade do Brasil. Então você tem diversidade de opiniões, e aí sempre nas votações vence a maioria. E o mandato é algo sagrado da democracia. Não é a pessoa, é uma instituição, e tem uma pessoa que ocupa aquela instituição, que são 513 nesse caso, 513 mandatos parlamentares, mandatos de representação que são outorgados pelo povo através do voto. A gente convida você a acompanhar amanhã com a gente a transmissão aqui do plenário, da sessão convocada para as 10 da manhã, em que os deputados vão finalizar a discussão, tentar finalizar a discussão dessa medida provisória, aliás, não medida provisória, essa proposta de emenda à Constituição. E, aliás, a discussão em termos formais, em termos regimentais, já foi encerrada. Mas ainda, obviamente, há os debates em torno do assunto. Então a gente fala de discussão nesse sentido do debate sobre a proposta de emenda à Constituição das prerrogativas parlamentares. Então amanhã, a partir das 10, sessão, a expectativa é que os deputados finalizem a votação do primeiro turno, e aí, se houver acordo,
que haja a suspensão daqueles 5 sessões de prazo, das 5 sessões de prazo para votação no segundo turno, e os deputados já votem também o segundo turno amanhã, e aí já essa pauta vai para a análise do Senado Federal, essa proposta de emenda à Constituição. E aí, lembrando a você que, por ser uma PEC, precisa de 308 votos sim, 2 turnos aqui na Câmara, e depois mais 2 turnos no Senado e aprovação também de 49 senadores. Lincoln, muito boa noite a você, boa noite aos nossos telespectadores, ouvintes, e até a próxima.